Projeto Nosgor Sonora apresenta Contos Nosgorianos, A Montanha Proibida, de M. Selendorn. Capítulo 17. O Iniciado. Quando retornou aos estudos, teve incansáveis leituras. A muitas milhas de distância do acampamento atacado pelo Senhor dos Centauros, estavam Galdor e Galad. Os dois, recém-chegados em Brava Margem, jamais poderiam imaginar o desastre decorrido no leste, nos limites da Floresta dos Centauros. Quando partiram do acampamento, nem ao menos olharam para trás. Tivessem feito isso, poderiam ter vislumbrado a grande nuvem de fumaça acendida pelo fogo revolto que devastou o local. Após deixarem seus grifos nos estábulos do centro do vilarejo, mago e discípulo pararam para almoçar. Feito isso, dirigiram-se até a Academia Mágica. A escola, fundada pelo mago Galdor, foi o primeiro local para ensinar magia às pessoas em Nosgor. Mais tarde, alguns discípulos do Grande Mago, habilitados para lecionar, partiram para além do Grande Oceano e fundaram a segunda escola de magia de Nosgor, a Academia Mágica de Goregard, localizada no vilarejo de Selfíria. Dessa forma, as duas escolas tornaram-se os principais caminhos para se tornar um mago. Contudo, sabe-se que há outros meios não convencionais para tal, porém, nenhum deles é considerado tão válido como a participação em uma das academias mágicas. A caminhada entre o movimentado centro de Brava Margem até a escola de magia era curta, porém Galdor e Galad fizeram questão de andar lentamente. Os dois começaram a recordar da primeira vez em que o filho de Elgar estivera no local, quando começou suas lições em magia. Galad sempre foi considerado um rapaz bastante sábio. Isso lhe facilitava na aptidão de aprender novas habilidades, principalmente as que exigissem capacidade intelectual. Desde muito pequeno, suas principais tarefas, ao contrário dos irmãos caçadores como o pai, eram leituras e estudos. Houve um momento em que Galad passou a admirar com bastante devoção os magos de seu vilarejo. Galdor, o descobridor da magia, era contemplado como o maior mago de todos e era uma inspiração para o jovem Galad. Quando eu crescer, quero tornar-me um mago, como o mestre Galdor, papai, dizia o pequeno Galad, empolgado com habilidades mágicas. Elgar não admitia que seu filho do meio, ao invés de seguir seus passos, como os filhos mais velhos, Ankar e Agnaron, fizeram, andasse por outro caminho que não fosse a caça. Contudo, anos mais tarde, a pedido de Galdor em pessoa, Galad foi levado até ele para iniciar seu aprendizado em magia. Os gêmeos Artongil e Artongel ainda eram bebês naquela época. Inicialmente, Galad foi inserido dentre os aprendizes de magia apenas com o intuito de analisar se ele conseguiria absorver alguma informação como observador. Ele teria de presenciar o quão difícil a aprendizagem de magia poderia ser, e se tivesse qualquer oportunidade, poderia questionar os alunos sobre quaisquer que fossem suas dúvidas. Durante 2 dias seguidos, Galad apenas observou, calado, como se pudesse aprender apenas observando os movimentos dos aprendizes, sem sequer ouvir qualquer palavra de algum deles. No terceiro dia, Galad decidiu questionar alguns aprendizes, que estavam lendo alguns livros e pergaminhos sobre magia. O filho do Senhor dos Humanos perguntou sobre o tempo mínimo para se aprender a disparar uma magia. Então, um dos jovens respondeu. "Deixe-me ver", pensou o jovem rapaz. "Estou aqui há uns 4 anos e ainda não consegui executar a explosão." Galad, confuso, então replicou. "Desculpe-me, não sou um aprendiz como vocês. Não entendo seu linguajar mágico. O que seria essa tal
explosão. O segundo jovem, atento, interveio. Você é Galad, não é? Galad, admirado, balançou a cabeça em sinal afirmativo e então, curioso, questionou. Como você sabe quem sou? Isso é simples, horas, iniciou o esperto jovem. Ouvimos do mestre Hardiel, nosso professor, que o filho do líder Elgar estaria aqui, entre os aprendizes, dizia o segundo rapaz, quando foi interrompido pelo primeiro. E que ele não entende nada de magia, interrompeu outro rapaz com um sorriso largo na face. Os dois jovens soltaram os livros e estenderam suas mãos para cumprimentar Galad. Meu nome é Darael, apresentou-se o primeiro jovem. E este é Elestar. Os três acabaram tornando-se grandes amigos. Galad integrou a Academia Mágica e, junto de Darael e Elestar, cresceu e aprendeu inúmeras lições de magia com o poderoso mago Galdor. Após ter a vaga lembrança de seus primeiros passos na Academia Mágica, Galad sentiu-se tomado de nostalgia dos tempos antigos e de seus velhos e grandes amigos. É uma pena tudo ter acabado daquele jeito, lamentou Galdor, lembrando-se do momento em que Galad abandonara o aprendizado de magia, logo após um incidente na academia. Sinto-me culpado até hoje, mestre, murmurou o filho de Elgar, cabisbaixo e angustiado. Você não teve culpa alguma, Galad, interveio Galdor. Nenhum de nós poderia imaginar que o cajado de Elestar estivesse quebrado. Foi um acidente. Eles acontecem. Atualmente estamos mais cautelosos com todos os objetos entregues aos aprendizes. O incidente com Elestar nos deixou em alerta. Não se culpe, Galad. Como eu lhe disse outrora e repito agora, aquilo foi um trágico acidente. Repetiu Galdor, tentando amenizar a sensação de culpa sentida pelo filho de Elgar. Galad lamentava toda vez que recordava do incidente com seu amigo Elestar. No treinamento com cajados, como canalizadores de energia, o filho de Elgar entregou ao amigo um cajado com fissuras em sua superfície. Elestar conjurou uma magia de fogo e todo o efeito e energia desprendida do disparo voltou ao seu criador, devido ao cajado danificado. Elestar não sobreviveu ao imenso impacto mágico e, graças a isso, Galad decidiu abandonar a magia. O senhor recorda, mestre? Iniciou o filho de Elgar, vislumbrando ao longe a Academia Mágica. A partir daquele dia, prometi, por Elestar, que não mais me envolveria com magia. Isso se você não encontrasse uma boa razão para retornar, estou certo? Irrompeu Galdor, colocando uma de suas mãos no ombro de Galad. Então, meu bom homem, você encontrou um propósito para quebrar sua promessa? O filho de Elgar pareceu hesitar perante a pergunta de seu mestre. Entretanto, após alguns instantes em silêncio, Galad respirou fundo e respondeu. Foram os últimos acontecimentos. As criaturas de esqueleto surgidas além das planícies do vilarejo, a inscrição no escudo forjado pelos anões, confiado a mim, o estranho comportamento de meu irmão Ankar, os fatos à minha volta contribuíram para meu retorno à magia. O discípulo de Galdor dava a impressão de estar bastante determinado. Fico bastante contente com sua decisão, exclamou Galdor, antes de demonstrar um largo sorriso. Mas é a minha vez de revelar o juramento que declarei logo após sua partida. Após mais alguns metros de silêncio, os dois alcançaram a entrada da escola de magia. Galdor entrou na frente, empurrando para abrir a larga e pesada porta dupla de madeira que dava acesso ao interior da academia. Galad o seguiu, calmamente, curioso com a revelação da tal promessa juramentada por seu mestre. Além da porta principal,
Um longo corredor estendia-se até o fundo do edifício. Distribuídas em ambos os lados do corredor, inúmeras portas de madeira com símbolos diferentes, indicando os variados níveis e classes dos estudos mágicos práticos. No final do corredor, do lado esquerdo, Galad recordava-se bem. Ficava a escadaria que dava acesso ao segundo piso. Lá em cima, além da grande biblioteca arcana, localizavam-se as salas de estudos teóricos. Prometi, iniciou Galdor, caminhando pelo corredor, seguido de perto por Galad, que o ouvia atentamente. Prometi não mais ensinar magia. Galad parou, pasmo. Em momento algum, após sua partida, ele ouviu sobre Galdor deixar de lecionar magia. Para ele, as atividades na Academia Mágica, após o incidente com Elestar, continuavam normalmente. O filho de Elgar ficou transtornado. Mas, mestre, disse o aprendiz, antes de ser interrompido pelo grande mago. Eu ainda não terminei de revelar todo o juramento, Galad. Galdor ergueu uma das mãos em riste. Os dois seguiram pelas escadarias e dirigiram-se até a Biblioteca Arcana, o local com maior concentração de livros e pergaminhos de Nosgor daquela época. Na mesa principal, o bibliotecário fazia algumas anotações. Como eu dizia, prosseguiu Galdor, sorridente, eu prometi não mais ensinar magia até o dia que você retornasse, Galad. O mago soltou uma sonora gargalhada. O bibliotecário voltou sua atenção à algazarra proveniente da risada do grande mago. Galdor lhe acenou e sorriu, em sinal de desculpas. Logo, o bibliotecário, chamado Zoukan, continuou com seus afazeres. Galad observou, em silêncio, a excêntrica cena de Galdor pedindo desculpas a Zoukan. Então, refletiu sobre as últimas palavras do mago. Logo, ficou boquiaberto. O discípulo de Galdor sentiu um misto de admiração e honra. Você se lembra do que eu lhe disse quando veio aqui pela primeira vez? Indagou o mago, antes de ir ao encontro do bibliotecário. O sábio filho de Elgar permaneceu imóvel, espantado. Buscou profundo em suas memórias o dia em que pisou pela primeira vez na academia. Galad recordou-se exatamente dos fatos e balbuciou as palavras proferidas por seu mestre, naquela ocasião. Você tem bastante potencial, meu jovem, murmurou Galad para si mesmo, tomado de uma enorme satisfação e determinação. Com um aceno, Galdor solicitou que Galad se aproximasse da mesa onde estava Zoukan, o bibliotecário. Galad até tentou proferir algumas palavras de agradecimento a Galdor, entretanto, teve sua intenção interrompida pelo próprio mago. Está pronto para recomeçar? Indagou o velho e sábio homem, sereno, porém direto. Sim, mestre, claro, respondeu Galad, desajeitado, balançando a cabeça em sinal afirmativo. Está vendo aquele monte de livros logo ali? Indagou o mago, apontando para um amontoado de pergaminhos e escritos, colocados sob uma mesa além de onde Zoukan estava sentado. Leia a todos. Recomece com as lições básicas desde os primeiros manuscritos. Galad sorriu em resposta. Ele teria bastante trabalho pela frente. Contudo, antes de dirigir-se até a pilha de livros e manuscritos, o filho de Elgar questionou seu mestre se ele não poderia continuar os estudos de onde havia parado há alguns anos. Nada disso, Galad, respondeu Galdor prontamente. Você, mais uma vez, é um novo aprendiz, recém-integrado à academia. Assim, como feito outrora, terá de iniciar do marco zero todos os estudos mágicos. O alerta do mago soou sereno, porém severo. Que outra opção Galad teria? Nenhuma outra. Ele assentiu, recolheu todo o amontoado de livros e pergaminhos e sentou-se em uma das várias mesas da biblioteca, a fim de reiniciar sua integração às artes mágicas. Com outras ações em mente, Galdor despediu-se de Galad e Zoukan
partindo em seguida. Dentre os inúmeros textos e pergaminhos que possuía sobre sua mesa, Galad pôde encontrar o primeiro e mais importante na ordem dos estudos mágicos, o Princípio da Magia. O antigo pergaminho, escrito à mão, possivelmente por Galdor, era um item essencial na leitura de qualquer iniciado. Os trechos de destaque diziam o seguinte: todos os indivíduos podem conjurar magia, contudo, há os que possuem maior aptidão para esta tão especial e mística arte. Os mortais possuem uma energia interna, uma força espiritual, a qual denominamos de mana. Algumas pessoas possuem mais, outras menos. Tudo depende de 3 elementos básicos: intelecto, concentração e disciplina. A capacidade de mana de cada um é diretamente proporcional a quão vastos são os 3 elementos do indivíduo. Mana, a aura da alma, é a essência mística presente em todos os seres, responsável por manter o equilíbrio nas energias internas dos indivíduos. Para os magos, esta energia mágica, humana, é a fonte de todo o poder para transformar a magia nos elementos da natureza. Galad deleitava-se com as informações lidas. Aos poucos, sua memória recordou de todas aquelas palavras, as quais havia lido outrora. Lentamente, o sapiente filho de Elgar recobrava a sensação de ser um iniciado, discípulo direto do descobridor da magia e mais poderoso de todos os magos, o grande Galdor. Quando ficou exausto com tantos textos e manuscritos mágicos, Galad deu uma caminhada pela biblioteca, a fim de encontrar uma leitura mais leve para se distrair. Assim, o iniciado de magia acabou encontrando alguns escritos sobre as artes de Nosgor naquela época. Havia um livro escrito à mão, redigido com letras bastante belas de cores vermelhas, relatando sobre como as 8 artes sábias haviam sido descobertas ou criadas. Em sua capa cinzenta jazia a relação das 8 artes, dispostas por ordem de descoberta ou criação, acompanhadas de seus idealizadores. A lista era a seguinte: música, por Isithien, elfa de Aldaril. Poesia, por Elvadrien, elfa de Aldaril. Pintura, por Aralith, humana de Brava Margem. Escrita, por Zaros, elfo de Aldaril. Escultura em rocha, por Madalk e Toralk, gigantes de Khan. Escultura em madeira, por Belewen, elfo de Aldaril. Arquitetura, por Sigyn, anão de Kelkard. Magia, por Galdor, humano de Brava Margem. Notavelmente, a maioria das artes sábias havia nascido no berço da sabedoria, nas florestas élficas de Aldaril. Afinal, dentre as 5 raças, o povo élfico era, sem dúvida, o mais sábio. Os gigantes e os anões descobriram uma arte de cada povo. Quanto aos humanos, eles deram vida à pintura e à magia. Essa última, considerada por Galad como a mais importante de todas as 8 artes. A arte que oferece o poder dos deuses aos mortais, como o filho de Elgar dizia. No entanto, para a admiração do aprendiz de magia, as anotações na frente do livro sobre a 8ª arte estavam diferentes de todas as outras. Havia um grande borrão de tinta após o nome de Galdor e outro menor, após a definição de sua raça. O filho de Elgar correu seus olhos mais uma vez na capa do livro e logo percebeu. Um segundo nome deveria estar grafado ao lado de Galdor, bem como a letra S ao final de humano, para designar o plural dos 2 descobridores, como na 5ª arte, descoberta por Madalk e Toralk, gigantes de Khan. Você sabe algo sobre este livro a respeito das artes sábias, Oucan? Indagou Galad ao bibliotecário, que continuava realizando suas anotações.
distraído. O jovem rapaz ergueu sua face para visualizar o livro apresentado por Galad e acabou surpreso com a visão presenciada. Creio que este livro não deveria estar dentre os outros, revelou Zoukan, duvidoso. Há uma versão melhorada sobre este assunto por aqui, com correções de escrita e informações. Deixe-me ver. O bibliotecário procurou pelo livro sobre outra mesa desarrumada ao lado da sua. Galad aguardou ansioso até que o jovem bibliotecário procurasse pela nova versão do livro na mesa desordenada. Havia um grande número de livros e pergaminhos misturados. Era espantosa tamanha desorganização presenciada. Após alguns instantes, remexendo o amontoado de escritos, Zoukan encontrou o livro procurado. Veja, disse o bibliotecário, satisfeito. Aqui está, mestre Galad, a versão corrigida do livro sobre as artes sábias. O rapaz tinha um largo sorriso no rosto. Ele sentia muita alegria em prestar auxílio com livros e pergaminhos. Galad apanhou com avidez o livro de capa dura com letras douradas. Artes sábias dos povos nosgorianos, dizia a fronte do livro. O aprendiz de magia folheou o escrito buscando pela relação das 8 artes e seus descobridores. O texto parecia o mesmo da versão antiga. Contudo, na contracapa havia a correção no nome de seu mestre, sem borrão algum. Magia por Galdor, humano de Brava Margem. O que acontece com os antigos livros que são reescritos, Zoukan? Indagou o filho de Elgar, curioso. Geralmente são incinerados, mestre Galad, respondeu o bibliotecário, prontamente. Ou pelo mestre Galdor, ou pelos aprendizes de magia em seus treinamentos, complementou o jovem rapaz, atencioso. Posso ficar com a versão antiga deste livro, caro amigo? Questionou Galad, sereno. Sem problemas, mestre Galad, respondeu Zoukan, incerto. Mas, por favor, caso o mestre Galdor perguntar, diga que foi o senhor quem insistiu para ficar com este livro. O rapaz temia pelo descontentamento do grande mago. Galad acenou com a cabeça em afirmação. Então, decidiu voltar aos seus cansativos e infindáveis estudos sobre a magia. No entanto, o aprendiz de Galdor não deixou de refletir sobre o livro das artes sábias. Galad decidiu ficar com o livro para mostrá-lo a seu mestre e questioná-lo, quando tivesse a oportunidade. A curiosidade de Galad sempre foi grande. Talvez essa fosse a principal razão para que ele lesse, estudasse e acabasse conhecendo um pouco de tudo. À medida que realizava suas leituras, Galad podia perceber e recordar-se de lições e assuntos que já eram de seu conhecimento. Um destes assuntos, sobre os canalizadores de energia, dizia o seguinte: os primeiros magos descobriram que o uso de um instrumento encantado facilita a exteriorização de energia. Dessa forma, todo iniciado em magia necessita de um canalizador para disparar seu poder. Os canalizadores mais utilizados são os cajados, bastões e varas de condão. É possível conjurar magia de mãos limpas. Isto já foi realizado pelos magos primordiais. No entanto, é um feito condizente apenas aos mais poderosos magos. Somente com um treinamento adequado, isto será possível, sem esquecer de mencionar os 3 elementos básicos novamente. Apesar de ter um sucinto conhecimento sobre magia, do que aprendeu em sua primeira passagem pela academia, Galad parecia não se recordar do último trecho, relatando sobre a criação de magia com mãos limpas, sem o uso de qualquer tipo de canalizador. Se isso realmente for verdade, isso é incrível, murmurou Galad a si mesmo. Os textos e manuscritos ficavam cada vez mais interessantes. Galad parecia não se cansar com as vastas informações que lia. Inclusive,
O tempo parecia não passar enquanto ele se distraía com os estudos. Longas leituras, já conhecidas, Galad adentrou em assuntos que jamais escutara. Um falava sobre caminhos da magia e mencionava sobre caminhos proibidos. Sem ser percebido, um sujeito trajando uma longa túnica vermelha aproximou-se pelas costas de Galad. Então, com um sussurro, o indivíduo perguntou: "Perdido em meio a pergaminhos e estudos, Galad? Você continua o mesmo come-livros de sempre, não é?" Galad permaneceu parado, contudo, respondeu ao indivíduo com sutileza: "Somente 2 pessoas em Nosgor já me chamaram assim. Uma era Elestar, mas ele está morto. A outra só pode ser..." Galad virou-se rapidamente para ver o rosto do importuno sujeito. "Darael!" bradou o aprendiz de Galdor. "Há quanto tempo, seu miserável?" Cumprimentou saudando seu velho amigo. O filho de Elgar levantou-se em um salto. Galad e Darael trocaram um forte abraço fraternal às gargalhadas, pois não se encontravam há um bom tempo. Antes mesmo que pudessem prosseguir com o alarido, os dois foram repreendidos por Zolkã, que solicitou silêncio. Os 2 velhos amigos, advertidos, decidiram sair da biblioteca para conversar. Galad revelou detalhes sobre seu retorno à magia, além de relatar ao amigo a situação da competição de seu pai e o alvoroço do vilarejo. Inevitavelmente, Galad indagou ao amigo mago sobre sua recente dúvida referente à magia. "Diga-me, Darael", iniciou Galad, despretensioso. "Você, oficialmente um mago vermelho, poderia me dizer quais são os caminhos proibidos da magia?" Perguntou o aprendiz, sobre a questão que alimentava intensamente sua curiosidade. "Creio que não devemos tocar nesse assunto, caro amigo", respondeu o homem de túnica escarlate. "Mestre Galdor proibiu estes caminhos mágicos. Alguns dizem que apenas comentar sobre isto já traz mau agouro." "Ah, vamos lá, conte-me, eu insisto", pediu Galad, novamente. "Quais são os caminhos proibidos das artes mágicas?" Darael, pouco à vontade, não se submeteu à pressão exercida pelo amigo. No entanto, quando voltaria a evitar o assunto, o mago foi surpreendido com uma pesada e grave voz, advinda de suas costas. "Ninguém tem a permissão para lhe revelar essas informações, Galad." Irrompeu Galdor, áspero. "Com exceção de mim, é claro." Fim do capítulo 17.